Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Aliança Talks, o podcast que abre espaço para histórias inspiradoras, trajetórias empreendedoras e conversas que fortalecem conexões entre os empresários do nosso grupo. Se você ainda não segue o nosso canal, já aproveita para seguir aqui e compartilha com aquele seu amigo, empresário, empreendedor, que com certeza vai ser muito útil. Lembrando que esse podcast aqui é uma iniciativa do nosso grupo de networking, um grupo de empresários que se reúne toda semana para fazer negócios. Já confere o vídeo aqui. E aí, o que achou? Se quiser saber mais sobre o nosso grupo, entre em contato, eu vou deixar meu Insta aqui embaixo, manda uma mensagem que eu vou te convidar para participar de uma reunião e você vai fazer muitos negócios com a gente. Mas sem mais delongas, vamos entrar aqui na nossa conversa de hoje. Muitas empresas investem em tráfego, vendas, redes sociais, mas poucas conseguem criar uma marca forte. E quando o mercado fica mais competitivo, é uma marca forte que vai fazer diferença e vai te tirar daquela briga, que vai diferenciar quem cresce e quem afunda no momento mais complicado. E hoje a gente vai conversar aqui com uma especialista nessa questão de branding, a Karina Parra, fundadora da Ixa, especialista em branding, marketing para pequenas e médias empresas. E a gente vai entender um pouco mais aí de como construir marcas fortes, gerar valor e conquistar clientes para crescer de forma sustentável. Karina, muito obrigado pela sua visita. Vou pedir para você se apresentar e falar um pouco mais de quem é a Karina Parra antes da fundação da Ixa. Muito bom, muito obrigada aqui pelo convite, Leonardo. Bom, como eu falei, né, eu sou Karina Parra, muito prazer. Eu sou designer de formação, eu tenho formação pela USP, que foi minha segunda faculdade. Minha primeira faculdade foi em tecnologia de construção civil, então eu sou tecnóloga antes de ser designer, então sempre tive assim na veia projeto, né? Projeto, gestão de projetos e fazendo a faculdade de design depois, eu acabei me direcionando um pouco para a área de produto primeiro, tá? Então eu trabalhei um tempo com desenvolvimento de produtos, eu fui coordenadora de produtos na Black & Decker, trabalhei lá por 6 anos mais ou menos, desenvolvi mais de 100 produtos ali, Uau. físicos, né, que foram lançados no Brasil. Que legal. Então, acho que isso é um pouco da minha trajetória, assim, que eu gosto, né, de falar, que eu tive essa veia, né, de desenvolvimento e lançamento de produtos, e entender o mercado a fundo, né. Então, quando a gente entende um pouco do marketing, né, do branding, a venda está totalmente conectada, né. Então, é um pouco disso, né, que veio aí da minha trajetória. Já empreendi algumas vezes, já fui bancária, professora de inglês, tive ali uma Uau. série de coisas que eu fiz na vida, né, mas, nos últimos 16, 17 anos, já nem sei quanto tempo mais, eu me direcionei para a área de marketing e de design, né, e nos últimos 5 anos, a Ixa está fazendo 10, né. Ela começou como uma empresa de design e marketing para pequenas empresas, né, e daí nos últimos 5 anos eu direcionei ela para o branding, né, porque eu identifiquei que essa é a maior dificuldade das empresas, e também a maior oportunidade para elas, né. Então, acho que isso também já vai estar aí nas perguntas, né, mas bom, é isso. Eu sou paulistana, tenho 43 anos, tenho 3 gatos, sou casada. E é isso, moro em São Paulo, na Lapa. Fantástico, muito bom. Isso que eu ia te perguntar. Como é que começou a Ixa? De onde veio essa ideia? Você estava no mercado ali, de onde veio essa vontade de começar a empreender e também nesse ramo aí de brand, né? Que é um ramo fantástico. Olha, a Ixa nasceu meio sem querer, tá? Porque assim, eu estava num momento onde eu tinha saído de uma outra multinacional alemã, que eu trabalhei também com a área de design e marketing, né? Tinha montado uma outra empresa de design para negócios sociais com algumas sócias, acabei saindo de lá e estava meio sem saber assim para onde que eu ia, né?
Daí surgiu uma oportunidade para eu entrar numa startup, e nessa startup era para trabalhar com cardápios de restaurante, né, isso em Uhum. 2016, né, era uma coisa nova, né, Uhum. fazer um cardápio digital que a pessoa já fazia pedidos, etcétera. Então, um colega, né, que também era da USP, entrou no grupo ali, né, perguntou: "Ah, quem está interessado e é da área de marketing, de design aí, que quer trabalhar junto com essa startup?". E eu me candidatei, e lá conheci meu primeiro sócio, né, Uhum. que era o Hugo, e foi um convite para a gente começar essa startup e acabou que cada um foi para um lado, não seguiu, Uhum. mas eu continuei junto com ele conversando e veio a conversa, né, e a ideia de uma sinergia muito boa, assim, né, de criar uma coisa, única para pequenas empresas, né, que é o trabalho de agência, né, como um one stop shop, que seria Uhum. todas as atividades em um único lugar, né, a pessoa pode fazer marca, site, rede social, tudo que ela precisa para o negócio dela, resolver tudo ali dentro, né. É porque principalmente o pequeno e médio, muitas vezes ele fica perdido, né, fala: "Poxa, mas, Sim. eu preciso fazer alguma coisa aqui, outra coisa ali", e fica perdido, não sabe por onde começar. E acho que isso é um grande diferencial, né. Sim. E naquela época a gente queria fazer tudo de forma muito tecnológica, Uhum. prática, e reduzir o custo ao máximo para a gente conseguir oferecer uma solução acessível, né, que eu acho que essa é a dificuldade que as agências têm, né, de oferecer algo que as pessoas realmente consigam pagar, né, Uhum. porque é diferente eu fazer uma marca de R$ 100.000, Uhum. né, que é o comum, né, para empresas aí de médio para grande porte, né, Uhum. e fazer uma marca de uma pessoa que está começando agora, Uhum. né. A pessoa muitas vezes R$ 100.000 é todo o dinheiro que ela tem guardado para Uhum. começar o negócio, né, Sim. como é que ela vai colocar isso só na marca, né. Uhum. Então como que a gente, iria viabilizar, né, toda essa esteira de, serviços necessárias, né, para o Pra tornar empreendedor, acessível, né. né, de forma acessível. Então a gente trabalhou muito, eh, otimização de briefing, né, a pessoa com um único briefing conseguiria fazer vários serviços, né, então ela não teria que fazer várias Uhum. reuniões para a mesma coisa, né, então isso tudo otimiza o tempo tanto do empreendedor, que já é curto, né, e também otimiza para a agência, que a gente consegue organizar e fazer um atendimento completo, né. Então teve uma época até que a gente tentou fazer um e-commerce de serviço, né, Ah, para poder interessante. vender, só que isso lá atrás ainda não era algo muito viável, né, as Uhum. pessoas ainda não tinham o hábito de comprar um serviço online. Hoje todo mundo compra curso na Hotmart, né, hoje é Uhum. fácil você comprar todo e qualquer Verdade. tipo de serviço online, né, mas na época não era. Em 2017, 2018, que foi quando a gente testou essas ideias, né, antes da pandemia, né. Uhum. Então, foi mais ou menos assim que a Ixa surgiu, tá. Então, foi nessa ideia, né, nesse ímpeto aí de trazer uma solução acessível para as pequenas empresas, para elas terem uma solução personalizada para elas, né, e não simplesmente, um pacotinho aqui de 10 posts, pacotinho aqui de marca com post, né. Não, o que que essa empresa precisa, né, vamos estudar, fazer a estratégia e daí a gente desenvolve os materiais e não ao contrário, né. Muito bom. E aí eu entendi bem, então daí que vem a necessidade ou a escolha de vocês de trabalhar com PME, né, com pequenas e médias empresas, justamente, com esse diferencial de ter um produto acessível que as empresas podem chegar e conseguir resolver ali no One Stop Shop com vocês, né. E aí eu queria entender até para o empreendedor que está começando agora, normalmente o empreendedor ele é muito técnico, entende muito do negócio dele, mas não entende de marketing, né, não entende Exato. das vendas, muito empreendedor não entende de vendas, né. E para dar esse primeiro passo, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é esse branding que o empreendedor precisa ter para começar a fortalecer a marca dele. Muito bem. Bom, acho que muita gente está falando, né, hoje em dia de branding. "Ai, fiz o rebranding. Ai, vou fazer o branding", mas as pessoas confundem isso com o logotipo, Uhum, né. O logotipo, né, que nem aqui na tela o logotipo da Ixa, é a parte visual, né, você vai fazer ali uma marca gráfica, onde você vai, colocar em todos os seus materiais, usar na sua comunicação. Isso é uma pequena parte, é como se fosse 10% do que é o branding, né, uhum, porque o branding é muito mais do que o logotipo visual, e muito mais do que o visual, ele é a gestão da sua marca. E a sua marca e o seu negócio
tem exatamente uma separação, né? O que que é a empresa Ixa e o que que é a marca Ixa? Não tem muita diferença, né? O que que é a empresa Coca-Cola e o que que é a marca Coca-Cola? Né? Você não pensa separado, né? Ninguém pensa separado isso, né? A não ser quando você fala assim, sei lá, o CNPJ específico aqui e ali, né? Mas no dia a dia, marca, negócio é a mesma coisa, né? Então eu tenho aqui um negócio, eu tenho uma marca. E eu gosto de falar que todo mundo tem uma marca, né? Mesmo que não tenha ainda um logotipo, porque tudo que você faz deixa uma marca, tá? Então toda a sua comunicação e envolvendo todas as pessoas relacionadas ao negócio, que é o que o pessoal chama de stakeholders, né? As pessoas envolvidas no negócio, vai desde os seus clientes, dos seus colaboradores, dos seus fornecedores, do pessoal que chega ali pelo digital, né, para conhecer a sua marca, né? Então, todas essas pessoas estão envolvidas, né? E como é que você comunica a sua empresa, os seus valores, né, aquilo que você quer transmitir, o porquê que você existe, né? Tudo isso faz uma diferença na comunicação. Quando você tem uma comunicação integrada, quando você consegue transmitir em tudo que você faz algo com a mesma identidade, os mesmos valores, né? É a mesma empresa em todos os pontos e todos os lugares. Entende? Fantástico. Então, o Isso brand é é o uma coisa branding. muito maior, né? Que envolve todos os pontos de contato com a marca, não só Exato. aquele sinal visual ali, Uhum. mas talvez o ambiente, o atendimento, Sim, toda a sensação que o cliente tem ao consumir ou ter algum contato com aquela marca, né? exato. Então, a forma, por exemplo, como um colaborador conversa com um cliente tem que estar incluso ali no jeito da marca, né? Não pode ser uma coisa muito separada, né? O vendedor não pode fazer o que ele quiser, né? Ele tem ali as regras da empresa, tudo mais, e tudo isso ele está dentro de uma cultura, né? E toda essa cultura faz parte da marca, né? Então, o jeito que você treina seus colaboradores tem que transmitir, né, os seus valores de marca também, né, para as pessoas se comportarem e acreditarem, levarem aquilo com gosto, né, na hora de fazer uma venda, de falar sobre a empresa, né, até de falar, por exemplo, onde você trabalha? Trabalho na empresa XPTO. Como é que é lá? Uhum. Se a sua empresa já for ruim, né, ali a sua marca está sendo ruim, né? Porque as pessoas que estão ouvindo isso estão associando essa sensação à marca, né? Então, tudo que você faz, né, se você conseguir trabalhar da forma mais homogênea possível, né, você vai colocar a sua marca em todos os pontos de contato, que vai desde o seu colaborador no churrasco falando sobre o seu negócio, né? Falando da empresa que ele trabalha, do ambiente que ele trabalha, né? Até a relação entre o público e a marca, né? Como é que eu tenho uma boa lembrança de marca? Né? Se você tem uma lembrança ruim de uma empresa, você não vai indicar. Né? Você Claro. não vai defender aquela marca, falar, não, aquela marca é boa. Olha o que aconteceu com a IP recentemente, né? Teve ali uma crise em um produto muito simples, né? Que é o produto de limpeza, e daí muita gente saiu defendendo a marca. Não, que absurdo que fizeram com a IP. Quem que defende uma marca desse jeito, com unhas e dentes, né? Uhum. Então, isso vai muito da força da marca, né? Até arrepia. Porque é uma coisa assim muito que a gente defende, né? A gente bate no peito para falar daquilo, que nem o time de futebol é uma marca, né? Sim. Então tudo que você defende, né, que você gosta e você usa só aquele, recomenda só aquele produto, isso vem de uma reação, né, que vem da força de como a marca transmite a mensagem para as pessoas, Uhum. né? Então eu não vou falar mal, por exemplo, de uma empresa como a Coca-Cola, Uhum. né, que tem ali a sua trajetória, a sua tradição, né, uma marca super tradicional, onde você olha o formato da garrafa, você já sabe que é daquela Pioneiro em várias coisas, né? super pioneira. Assim, você pode falar o que você quiser do produto, se faz bem ou se não faz, mas você não fala mal da empresa em si,
né? Porque ela transmite uma mensagem sempre de alegria, de felicidade, né? Então, quando você abre ali o refrigerante, a Coca-Cola, você está abrindo a felicidade, né? Então, isso é algo que você tem ali dentro, né? Então, muita gente opta por uma marca, muitas vezes, por ela ser conhecida e pela lembrança de marca que você tem. É porque todo esse trabalho de marca, essa lembrança, esse fortalecimento acaba impactando no preço, no posicionamento daquela marca na gôndola do Com mercado ou no momento certeza, de consumo, né? Até na hora de fazer o preço, né? com toda certeza. Então, se eu tenho aqui uma garrafa, né, uma garrafa PET, com um líquido ali dentro, sem rótulo, quanto que você paga por isso? Uhum. E quanto que você paga se eu souber que esse líquido ali, essa garrafa e esse rótulo é da Coca-Cola? Entende a E diferença? normalmente a Coca-Cola é realmente o refrigerante mais caro, né? Quando Sim? você vai comprar, a Coca normalmente é o mais caro. Uhum, exatamente. Então, a marca, ela acaba agregando valor. E ela acaba mostrando também o valor do seu produto, né? E quando a gente traz isso, né, para o empreendedor, a gente está falando aqui de pequenas empresas, Uhum. né? Não estou falando da Coca-Cola, Sim. né? Eu não trabalho para empresas grandes Uhum. hoje, né? Eu optei por trabalhar para pequenas Uhum. empresas. Como que isso impacta no dia a dia, né? Então, se eu tenho uma pequena empresa e eu quero vender o meu serviço, né? Se eu tenho isso muito bem embalado, né? Com toda uma apresentação bem feita sobre aquele produto, né, que você vai oferecer. Eu tenho ali materiais complementares, né, que auxiliam, né, na minha venda. Tudo isso vai me dar até a força que eu preciso para cobrar o valor que eu quero, Uhum. não dar desconto, né, que é aquela coisa, o desconto tem que ser uma coisa estratégica, né, e não simplesmente o cliente que está chorando o Vira preço, guerra de né, preço, né? guerra de preço, exato. E para o empreendedor, a marca faz uma diferença porque se você pensar que, sei lá, 90% mais ou menos, vai, das empresas do Brasil são pequenas empresas. Olha quanta gente. Uhum. Quando você olha a quantidade de empresas que tem no mesmo ramo, Uhum. o que diferencia uma da outra, né? Se todo mundo não está fazendo nem o básico, quando você faz o básico, você já está diferente, né? Uhum. Você já é melhor do que, sei lá, mais de 50% das Uhum. empresas que estão ali, né? Só de fazer um básico. Se você faz um básico bem feito, né? E traz uma marca, né? Bem construída, isso você cria uma base, você cria uma fundação, né? Porque você já tem o conhecimento. Né, geralmente o empreendedor ele é super especializado naquele Uhum. produto, naquilo que ele faz, né? Ele vem ali já com uma bagagem no mercado, né? Ele às vezes é uma pessoa que já trabalhou 20, 30 anos numa empresa, né? Em empresas do Uhum. ramo. Então, quando essa pessoa chega para empreender, ela tem ali um nível técnico super alto, Uhum. né? Então, diferente de quem está começando agora. Né? Então, como que ela pega essa bagagem toda, né? Todo esse nível técnico que ela já tem e equilibra a comunicação para chegar no mesmo nível, né? Então esse é o desafio do empreendedor, né? Ele comunicar tudo aquilo que ele já tem ali dentro, né? E muitas vezes o empreendedor ele tem dificuldade de traduzir isso para o Uhum. mercado, né? Então a marca ela vai ajudar nisso, ela vai ajudar a traduzir, a comunicar todos esses serviços, esses produtos, toda essa expertise que o empreendedor tem e traduzir isso em algo que umas pessoas, que o público dele vai entender, Uhum. né? Então, se eu trouxer aqui um linguajar todo técnico, cheio de siglas, Uhum. estrangeirismos, né? Coisas que só quem é da minha área sabe, eu não vou conseguir comunicar isso bem para uma pessoa Claro. leiga, né? E muitas vezes quem vai comprar o meu produto, o meu serviço, é uma pessoa leiga. Sim. Pensa, por exemplo, num arquiteto, né? Não Ah. adianta eu ficar falando de detalhes muito Uhum. técnicos da marca, né? Da marca, do serviço, né? Uhum. Se ah, a pessoa ali não está entendendo, ela não consegue entender o que você está falando. Mas se você traduzir isso de uma forma mais fácil, mais acessível, você vai conseguir convencer melhor, né? Então, muitas vezes a pessoa chega querendo mostrar tudo que ela sabe, né? Isso é muito comum no empreendedor. Eu Uhum. vou mostrar tudo que eu sei, porque daí ele vai saber que eu sou um ótimo Uhum. profissional.
mas na verdade a pessoa não está procurando uma coisa tão aqui, né? Ela está precisando de um pedacinho desse serviço, de um Mesmo que a pedacinho pessoa disso. busca alguém que faça, não alguém que ensine, né? Tô Exato, procurando né? por isso. Então, assim, a comunicação do empreendedor, principalmente na rede social, ela acaba sendo algo muito técnico, né? Então, se ele não tem alguém que ajude a traduzir, ele acaba não conseguindo atingir o público, ele atinge só Uhum. o concorrente, porque ele acaba falando para pessoas da mesma área, né? Se eu falo uma Interessante. linguagem técnica, eu estou falando com o meu parceiro, né? Meu concorrente, Um com... concorrente, né, meu colega de profissão, e não com o meu cliente. como é E que o é, público-alvo está preparado para te ouvir, né? exato. Então é saber vender o seu produto, é saber comunicar ele bem. Uhum. E o branding, né, e o marketing, eles vão ajudar você a traduzir tudo isso em comunicação. E comunicação, que é tornar comum, Uhum. né, justamente é o que o empreendedor mais precisa, para ele vender bem. Legal. E você comentou ali da quantidade de pequenas empresas, sendo que vários ramos têm várias empresas pequenas que concorrem entre si. Uhum. E aí eu ia te perguntar, é justamente para uma empresa pequena, qual que é o melhor momento para ele começar a investir em marketing, em branding? E nesse cara pequeno, que nem sempre tem um orçamento muito grande, quais são os primeiros passos que ele deve dar no branding? Muito bom. Olha, eu sempre falo que o ideal, né, o melhor dos mundos seria a pessoa já começar com uma marca estruturada, com todos os equipamentos instalados, né, a lojinha toda pintada, a Uhum. vitrine feita, né? Mas quem que consegue começar com tudo certinho, né? Todo É. mundo uniformizado? Poxa, né? Demora muito para alguém chegar Uhum. nesse nível, né? Isso é normal. Então, aquilo que você conseguir fazer de início, né, para comunicar de alguma forma o seu negócio, faça, né? Nem que você faça um investimento pequeno, ou que você mesmo tente fazer, né? Uhum. Vá dentro daquilo que você pode, né? Mas busque economizar um dinheirinho, né, para Uhum. você investir na comunicação, pelo menos em algum momento ali que você sente que o negócio engrenou, né? Uhum. E quando o negócio começa a acelerar, é quando mais faz falta uma marca, né? Porque é quando eu teria que mostrar tudo que eu faço. Eu estou aqui num programa de televisão, eu vou dar uma entrevista. Uhum. Ah, e como é que as pessoas contratam e contatam você? Ah, eu acho que eu vou deixar meu número do WhatsApp, porque é a única coisa que você tem, né? Uhum. Você tem Sim. vergonha, às vezes, da sua rede social, que você nem Uhum. posta, né? Você não tem site, Uhum. né? Ou seja, como é que as pessoas te encontram, né? E hoje o digital é muito relevante. Mesmo que você tenha um local físico, não importa, né? Porque as pessoas vão te achar pelo Google Maps, né? Elas vão te achar pela Uhum. internet, pela rede social, Claro. né? Ainda mais se elas estiverem buscando ativamente. Então, você não ter esses recursos que são tão essenciais, né, para uma empresa, o site é a sua casa na internet, né? É onde você vai colocar ali tudo sobre o seu negócio. A rede social é onde você está se comunicando com as pessoas, né? Então, tudo isso faz falta. Faz falta nesse momento de acelerar, né? Quando eu vou ali engatar a quinta marcha, né? Uhum. Para ir para cima e eu não tenho isso, eu tenho que parar, voltar, dar um passo atrás para estruturar tudo isso de novo, né? Se eu fiz uma marca muito amadora e eu continuei Uhum. com ela por muitos anos, né? Isso vai também deixando você estagnado, né? Se a sua marca te prende ali no passado, né? Às vezes você até mudou aquilo que você faz, Uhum. né? Antes você tinha ali um comércio de flores e agora você tem todos os móveis para casa e flores. Só que o seu nome ainda é Joãozinho Flores, Uhum. entende? Né? Tudo isso acaba é muito comum, tá? Porque que nem startup, né? Que vai mudando, o empreendedor também vai mudando. Só que, diferente de uma startup, ele não tem um investidor anjo, né? Para poder bancar as ideias dele, né? Para poder ficar Claro. testando. Ele tem que ser muito assertivo naquilo que ele Precisa faz. ter muito mais eficiência ali no investimento dos Exato. recursos, né? Porque o erro no empreendedorismo pode acabar com o negócio.
né? Se eu abrir o local que eu esperava, né? Tô montando tudo lindo, mas o pão tá num lugar ruim, eu tô Acabou. perdendo meu investimento. Então, eu não posso errar. O empreendedor brasileiro, ele tem muito pouco limite ali, né? Margem para erro, né? Muito pouca margem para erro, exatamente. Então, quando a pessoa se estrutura, né, melhor, ela consegue ir mais longe. Mas se ela está num momento ali, né, onde o negócio dela está bombando, mas ela não está nem conseguindo entregar, né, de tanta gente que vem, né, e ela às vezes até se atrapalha porque ela não estruturou o negócio para isso, ela não pensou no médio e longo prazo, né, onde ela queria estar. Ela achou que ela ia vender 100, ela vendeu 1000, e ela não consegue atender, ela não consegue se estruturar, né, sem ter a base, né, que é a marca e as estruturas básicas, né, de saber qual é a minha estratégia, para onde eu vou, né, como que eu vendo, como que eu comunico, eu acabo perdendo oportunidades, né, então eu às vezes acabo até me atrapalhando na hora de entregar, porque eu não consigo escalar, e eu não consigo escalar porque eu não tenho uma marca. A marca faz muita falta Isso é nisso. exemplo, talvez, do marketing funcionando bem e o processo nem tanto, né? Então a coisa tem que estar casada ali, né? Pois é. Então, assim, às vezes a pessoa ela nem tem um site direito e ela quer fazer um anúncio na internet, né? Ou ela faz alguns vídeos ali muito legais, ali mostrando o produto, etc. Começa a vir um monte de pedido. E ela não se preparou para isso, ela não tem embalagem para colocar no produto, ela não tem uma comunicação visual ali, né, para colocar, né, nas embalagens, a identidade visual, né, para colocar em tudo. E daí ela acaba ficando improvisando, né? E o improviso atrapalha, porque você tem que parar para criar aquilo. Se aquilo já está pronto, é só você mandar imprimir e seguir em frente, Claro. né? Então, todas essas estruturas aí, se você deixa muito para frente, você pode acabar prejudicando o próprio negócio. É, porque um bom marketing te potencializa, né? Se a empresa é boa, Sim, vai deslanchar. Se a empresa é ruim, vai afundar mais rápido, né? exato. E dentro disso, qual que você vê que é o erro mais comum para o pequeno e médio empresário? Falando em termos de marketing. Olha, o erro mais comum é ele comprar um curso de marketing. Por quê? Porque ele vai, às vezes, querer usar, fórmulas, né, do guru do marketing, aquele cara que vende: "Ai, com esse meu curso você vai aumentar as suas vendas", mas esse curso dele, às vezes, é o jeito que funcionou para ele, mas não vai funcionar para você, né. Então ficar copiando muitos outros, né, querer pegar uma solução pronta para colocar ali no negócio, copiar o que o vizinho faz, né, o que o concorrente faz, nem sempre é um bom caminho, porque aquilo pode não servir para você. Então você às vezes investe muito dinheiro numa coisa e você não tem o resultado que você espera, porque você não está adequando aquilo da melhor forma para o seu negócio. É porque o mercado é muito dinâmico, né? Então, às vezes até o mesmo ramo passa alguns anos, muda completamente, né? Sim. As pessoas mudam, o consumidor muda, as necessidades mudam. E até ia te perguntar isso, que mudanças você acompanha no marketing aí, que está fazendo 10 anos já? Uhum. Aliás, parabéns. 10 anos de empreendedorismo não é fácil, né? Aqui no nosso Nem um pouco. mercado. Mas o que você sentiu aí de mudanças no marketing durante todo esse período que você acompanhou ali atendendo clientes? Olha, o marketing ele está evoluindo cada vez mais rápido, né? Então, se você pensar no marketing de antigamente, que falava só do produto, das características do produto, né? Vou falar aqui do meu carro com tantos cavalos, que tem, né, o assento de couro, não sei o quê, mas eu não estou falando do que é bom para o cliente, né? Do que é bom para a pessoa, para o usuário. Então, eu acho que a maior mudança, né, que teve no marketing é tirar o foco do produto e colocar o foco no usuário, Uhum. né? Então, quem não enxerga isso ainda está falando da característica do produto, né? Ah, tem não sei quantos mil de capacidade e não sei o quê, sendo que aquilo não é o que a pessoa precisa. A Uhum. pessoa precisa só de algo que funcione bem, né? Ou seja, ah, essa mudança foi acho que a maior mudança que teve. Daí a gente pode colocar toda a tecnologia que veio junto, né, que Uhum. acompanhou. Então, se a gente pensar, em 2013,
que foi quando eu me Uhum. formei, né, em design. A internet, ela estava já há um certo tempo, né, Uhum. e as empresas já estavam entrando, né, com site, tentando se comunicar com as pessoas ali pela internet, através de fóruns, né, o Orkut, Orkut. né. O Orkut não era muito de A empresa, né. gente meio que entregou a idade agora, né? Nossa senhora. Bom, Orkut. ok. Mas olha, se você pensar, a comunicação ela foi se adequando também, né, ao meio, né. Então, antes a gente tinha televisão, rádio, jornal, revista. O que que tem disso agora? Que era uma comunicação, de uma via só, de um para muitos, né? Exato, né. Então quem decidia quem vai ver, quem vai gostar, não sei o quê, era o diretor do jornal, da revista, o editor, ou Uhum. então a pessoa responsável ali pela programação. Hoje, quem é responsável não é, eh, o esse diretor, é o algoritmo da rede social, Uhum. né, é a própria pessoa que cria conteúdo, né, ou seja, o usuário hoje tem muito poder, e ele decide o que ele quer ver, né, então se ele tiver mais, conhecimento, né, e souber usar melhor a tecnologia, aí ele vai realmente ter uma coisa 100% personalizada para ele, né. Uhum. Então, muito diferente, né, da televisão que mostrava ali o comercial a cada 15 minutos, né, Uhum. e as pessoas colocavam a marca ali, né. Hoje em dia a gente não tem mais isso, né. Hoje a marca ela está presente, eh, a gente abre ali uma notícia para ler, quantos anúncios aparecem, Sim, né. A verdade. gente abre um vídeo, aparece anúncio, vai no YouTube, para toda hora para anúncio, a não ser que você assine, né, Uhum. então, ali, mesmo assim, né, você é exposto, você é bombardeado de informações o tempo todo, né. Então o que mudou é que, assim, por mais que pareça fácil agora para o empreendedor, né, colocar ali o seu conteúdo na rede social, na internet, e isso é suficiente para as pessoas me verem. Não é, porque você está concorrendo com muita gente, né, muita gente mesmo. Então, hoje se estima que mais ou menos uns 10%, né, de todo mundo que te Uhum. segue, isso se você, né, tem um perfil pequeno, né, eh, 10% vê o que você posta de Uhum. forma orgânica, né, então, é muito pouca gente, né, se Pouca você gente, olhar, né? né, então você aposta, né, que aquilo que você está colocando vai atingir todo mundo, mas não atinge, né, então daí as pessoas se frustram: "Nossa, mas a minha rede social ninguém não tem engajamento, não está Uhum. funcionando", né. Por quê? Porque hoje se você não anuncia, você acaba tendo uma dificuldade enorme, né, de ficar só ali Uhum. organicamente tentando atingir o seu público, né, então Ah, porque a plataforma também quer que você anuncie, né? Porque no final das contas é isso que exato. fecha a conta, né? Exato, né. Então, hoje em dia é mais fácil, porque eu não preciso pagar, sei lá, R$ 300.000 para colocar um anúncio no Jornal Nacional, Uhum. R$ 500.000, eu não sei nem quanto que tá hoje, tá. Uhum. Mas assim, até para as grandes emissoras, né, isso é um desafio, né, porque o Ibope deles Claro. caíram, né. Claro que hoje você faz uma comunicação muito mais assertiva, né, então você consegue hoje atingir, sei lá, o homem de 40 anos casado com filho, que mora na moca, que Exato. tem esse hábito de vida, né, então, Uhum. você investe menos, mas é mais assertivo. Naquela época não, você fazia um anúncio na Globo, você vai pegar todo mundo, né, você viu um monte de Sim, anúncio que não tem nada a ver comigo isso daí, né. pois é. Né, então assim, quando você tinha ali também uma limitação, né, só as marcas grandes anunciavam. Sim. E hoje, qualquer pessoa pode fazer um anúncio no Instagram, Uhum. né, então não é difícil, né, você paga ali um valor, né, sei lá, 6, R$ 10, né, depende do Uhum. anúncio, você já colocou um anunciozinho ali para rodar. Veja como é acessível. Deu voz para os pequenos, né. Dê voz para os pequenos, exatamente. Então, se você fizer um bom trabalho e somar e potencializar isso com anúncio, você tem muita chance de ser, de ter sucesso. Mas se você fica escondido, não está em nenhum lugar. Minha Uhum. rede social não existe, eu não tenho site. Vou no Google Maps, você nem colocou ali, né, onde você está. Uhum.
como é que eu te acho? Seu concorrente está fazendo isso. É. A maioria das pessoas ainda estão fazendo panfletinho para deixar no restaurante, para deixar na portaria do prédio. Uhum, Não que isso seja ruim, né? Isso é complementar. Mas uhum, você fazer só isso, você acaba limitando muito. Você coloca uma aposta enorme numa uma área de visibilidade muito pequena, uhum. né? Então ali, sei lá, se você deixar um folhetinho num restaurante, quantas pessoas vão naquele restaurante por dia? 100, 200? Quantas vão efetivamente pegar o seu folhetinho? 5, né? Ou seja, você vê que você tem ali uma ação muito limitada. Uhum. Hoje, ter uma mídia impressa pode ser importante para alguns comércios locais, né, para pessoas que têm serviços ali locais também, mas, né, se você não está no digital, você está escondido. É mais um exemplo de como esse processo precisa ser uma coisa personalizada, né? Porque o que funciona para um não funciona para outro. E por isso que a gente Exato, precisa do especialista. Não adianta, como você falou, comprar um curso e achar que aquilo vai funcionar para mim, vai resolver todos os meus problemas, né? exato. E aí, dentro de toda essa experiência, desses 10 anos de Ixa, qual foi o projeto mais marcante, assim, que você pode contar para nós? Mais marcante? Olha, eu gosto muito de criar marca, Uhum, tá, então, assim, criar o nome. Eu acho que o que mais me marcou foi a criação de nomes para os negócios, né, e o quanto que isso faz diferença, né. Tem um projeto que eu gosto muito, que é a Caracóis Valentes. É um salão de cabeleireiro, uhum, tá. Eh, um deles era um colega meu da minha primeira faculdade, engenheiro, uhum. né, que junto com o marido dele ia montar um salão de beleza, né. Certo. Ele, ele se chama André Luiz, Uhum, e o marido dele chama André Luiz, uhum. né, então Isso já é uma bela escreve do coincidência, né? mesmo jeito, né. Uhum, Então eles tinham a ideia de fazer uma empresa que chamaria 2AL, né, uhum. ou AL2, alguma Sei. coisa assim, né. Daí, eles me procuraram, né, a gente conversou, a gente né, entendeu direitinho o que que eles iriam fazer, e daí eles iriam trabalhar especificamente com cachos, né, Certo. porque era a área deles, Uhum, né, ok. Daí veio, né, a ideia do nome, né, daí o nome veio Caracóis, por conta dos cachos, uhum. né, e Valente, porque André significa valente. E eram 2 Ah, que Andrés, então são os legal. caracóis valentes, Que né, e a gente bacana. fez uma marca muito bacana que é um leão, né, com a sua juba toda cacheada, Olha, que fantástico, né, muito então bom. assim, e foi muito legal porque eu trabalhei também na comunicação visual um pouco, né, ali do salão, né, então foi um trabalho muito gostoso de fazer, né. Eles ainda não foram muito para a internet, né, Uhum. para a parte social, eles estão um pouco mais, né, iniciando nisso, mas a marca, a construção da marca foi muito legal, acho que essa foi uma das marcas mais legais que eu fiz. Que interessante, isso é muito bacana. Então, na verdade, eles pegaram um diferencial que eles tinham, que é especializados ali em cachos, nos caracóis, e Exato. tornaram, puxaram isso para o branding para já trabalhar. Isso já deixar muito claro para esse cliente qual que é o diferencial, qual que é a especialidade deles, né? Uhum. Mas eu acho que muitas vezes esse diferencial não está muito claro. Como é que o empresário, o empreendedor pode fazer para descobrir qual que é o diferencial, onde que ele pode trabalhar para se diferenciar do resto do mercado? Aí ele tem que fazer uma consultoria de branding. Porque na consultoria, a gente, faz como se fosse um mergulho, tá, Uhum. uma imersão dentro do negócio. Hoje a gente sabe que o empreendedor começa tudo de forma muito torta, né. Então ele Assim. começa ali comprando equipamento, né, vendo o que que ele vai oferecer de serviço, às vezes ele nem sabe o que que ele vai oferecer direito, né. Uhum. Começa de um jeito, daí depois começa a fazer outras coisas, e nisso ele perde um pouco, né, aquele, momento de poder parar para pensar, né, em tudo que ele está fazendo. E na consultoria de branding, você para pensar no seu negócio. Uhum. Então você vai ali pensar: "Poxa, mas por que que eu faço isso? Como que eu falo, né, do que eu faço?
Como é que eu explico, né, o porquê que eu faço? Ele começa a pensar em coisas que ele nunca pensou. Uhum. E às vezes, quando eu vou trabalhar as metas, né, de médio e longo prazo, sei lá, 5 a 10 anos, onde você quer estar com o seu negócio daqui a 5 anos e daqui a 10 anos? A pessoa nem não faz nem ideia, Uhum. né, porque ela não parou para imaginar isso, né, porque ela começou e tá ali, né, no dia a dia, né, só fazendo, entregando, né, na execução, e ela não para fazer a parte estratégica. Então, respondendo ali a sua pergunta, ele só entende, né, toda essa parte quando ele para pensar no próprio negócio. Uhum. Quando ele faz ali uma pausa, fala: "Não, agora eu vou parar para refletir tudo que eu quero transmitir", e ele faz vários ajustes, inclusive na precificação, porque ele consegue enxergar oportunidades quando ele faz essa pausa. Uhum. Quando você está ali no dia a dia, você está fazendo e só repetindo, né, aquilo que você faz. Então você acaba virando ali o trabalhador do seu próprio negócio, né. Então, nisso, você não para pensar e pensar em novas oportunidades. E é nesse momento, é na consultoria, né, quando a gente vai fazer esse mergulho estratégico, a gente consegue, né, através de várias ferramentas, que nem a a a matriz SWOT, né, que Uhum. faz ali, forças, em português é a fofa, né, Uhum. Fofa. que é, né, as forças, as oportunidades, né, nossa, As as fraquezas, fraquezas e os desafios, né? As adversidades, diversidades. exato, né. Ou seja, você consegue identificar, né, ali, através dessas ferramentas que a gente usa, oportunidades que você ainda não tinha pensado, em você fazer talvez um combo, né, pegando 2 serviços que você faz, oferecer ele junto, Uhum. né. Às vezes são coisas simples, né, e isso potencializa, abre oportunidades de venda, né, para novos públicos, às vezes, que você não parou para pensar, né, porque você nem sabe qual é o seu público, né, porque você não parou para pensar nisso, você só começou a vender, né. E nisso, quando você para fazer essa análise, você consegue identificar novas oportunidades, novos públicos, começa a atingir esses novos públicos com a comunicação, e isso faz uma diferença enorme no negócio. Eu acho que até um mergulho desse vai te municiar para você conseguir se comunicar até de forma mais estratégica, né? Porque hoje em dia não é a falta de informação, é o excesso, né? A gente é bombardeado o tempo todo, principalmente com redes sociais, e-mail, e a gente muitas vezes não filtra as coisas, então para você chegar naquele cliente final e tocar no coração dele, muitas vezes precisa ter uma comunicação muito estratégica, né? Muito bem assertiva, né? Exato, né, se você não tiver essa comunicação mais assertiva, você acaba caindo na guerra de preço, né. Se você não tem diferencial, se você não sabe dizer no que você é diferente, as pessoas não enxergam isso, você vai cair na guerra de preço. E hoje o consumidor ele tem acesso a tudo, né? Então, diferente de há um tempo atrás, hoje o consumidor acessa vários concorrentes ao mesmo tempo, né? Então ele compara de uma forma muito mais intensa do que há um Uhum, tempo. exato. E hoje, quando é produto, né, quando você está ali no e-commerce, eu quero comprar sei lá, uma mochila, né. Daí eu vou no Mercado Livre, por exemplo, e eu começo a pesquisar, aí eu posso organizar por preço, por marca, Uhum. por qualidade, por avaliações, né, que hoje tem muito isso, né, É. as avaliações, e daí com isso eu consigo escolher ali o produto que eu quero, né. Não precisei entrar em contato com alguém, né, Uhum. é uma coisa mais fácil. Se eu quero algo mais personalizado, algo, né, aí eu vou ter que buscar um pouco mais. A comparação começa a ficar um pouco mais Uhum. difícil, né, porque tenho eh, menos opções, né. Mas quando é serviço, muitas vezes as pessoas sofrem até para conseguir um orçamento. Você já ouviu isso? "Nossa, eu estou tentando aqui fazer um orçamento, ninguém me atende, ninguém me responde", Uhum. né, porque o imediatismo das pessoas, né, de pegar, abrir um Mercado Livre, né, pegar ali, escolher, já comprar, já chegou às vezes no mesmo dia na sua Uhum. casa, É verdade. isso não acontece nos serviços, né. E eu já vi isso, de alguém mandar uma mensagem e falar, nossa, esse suporte não me responde. Mandei aqui a mensagem no WhatsApp e falou, mas é domingo.
Pois Não tem é, ninguém trabalhando agora. As exato. pessoas estão cada vez mais ansiosas, né? Muito ansiosas. Então, às vezes, assim, nossa, a pessoa mandou a mensagem 8 horas, é 9 horas, ainda não respondeu. Como assim? Não tive nenhuma resposta. Tô aqui 1 hora esperando uma resposta. Né? Assim, o imediatismo para o empreendedor é um grande desafio, né? Como você organiza esse atendimento? Muitas vezes você é sozinho, né? Uhum. Como é que você dá conta de executar, vender, atender as demandas, Fazer o né? pós-venda, né? Fazer o pós-venda, ainda acompanhar, né? Ver se aquilo deu certo, etc. Né? E vender de novo para o mesmo cliente, retomar, né? Fazer um follow-up. É difícil, é muita coisa. Eu acho que nessa questão até do atendimento, que a gente tem visto ultimamente, é que as IAs, né, elas vêm ajudando muito nessa questão, né? Sim, a tecnologia hoje já ajuda. O próprio WhatsApp já ajuda, né? Pensa como era antes do WhatsApp, Uhum. É, né? realmente. Era tudo Assim, por e-mail, né? por e-mail, Ligação, exatamente. Ou então ter que ligar, né? No telefone fixo, um né? telefone fixo. É, hoje em dia quase ninguém mais tem telefone fixo. Pois é. Então, assim, mudou muito e mudou muito rápido. Se você pensar que o smartphone surgiu há uns 15 anos atrás, que parece que, né? Parece que Uhum. foi ontem, mas já é bastante tempo, né? É, Antes disso, como é que a gente fazia, né? Era tudo muito mais difícil. Antes a gente usava o SMS, né? Assim, era muito mais difícil. Tudo uhum. muito mais. A comunicação era mais lenta. Era. Hoje a comunicação é muito Acho rápida. que o mundo era mais lento, né? Tudo era mais lento. Hoje em dia, nossa, a gente assim faz tanta coisa no dia. Acho que antigamente você conseguiria listar aquilo que você fez do dia, né? Hoje não tem como, porque Não você tem fez como. tanta coisa ao mesmo tempo que você nem se dá conta. Precisaria de um agente de IA, né, para ficar Com registrando o que eu toda faço, né? certeza. Então a tecnologia, com certeza, ela ajuda hoje o empreendedor, né. A IA, ela é uma grande oportunidade, porque eu vejo assim, eu mesmo, né, antigamente toda a parte de análise estratégica, eu fazia e demorava dias, Uhum, porque eu fazia pesquisa, eu escrevia, né. Hoje em dia, com a IA, eu faço um prompt bem feito, uhum, né, eu uso algumas skills que eu já treinei a IA para fazer, e daí uhum, eu coloco a questão do cliente, coloco o briefing, posso colocar os arquivos ali, e uhum. ela vai me trazer um relatório completo do cliente. Então, hoje, né, até o meu atendimento eu consigo fazer melhor e mais rápido. Né? Antes, né, eu tinha ali algumas pessoas que eu conhecia, que eu poderia, né, contar como parceiros para Uhum, execução do trabalho. Hoje, eu tenho uma startup parceira que me dá ali todos os tipos de serviço que eu posso oferecer para o meu cliente, já com preço, com prazo, e eu consigo montar um orçamento muito rápido. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que buscar para o nosso negócio, uhum, né? Como que eu posso agilizar os processos, né? E processos é um dos P's do marketing, né? Antes eram 4 P's, uhum. né? Lá no passado, É, né? Daí foi aumentando, não sei se já aumentou isso, tá? Mas nós temos 7 P's, uhum, né? E há um tempo atrás eu fiz até um workshop falando disso, né? Que são todos os pontos que você tem que ter atenção para o seu negócio, né? Então você tem ali o produto, primeiro P, uhum, né? Praça, onde você vende, uhum, né? Que não praça, a gente pode pensar a pracinha, né? Não é a uhum. pracinha, Praça é o é o local, né? local, Se é né? online, se é o bairro que você O vende, né? A bairro, área de o atuação, né? mundo, né? É. Às vezes você pode vender para o mundo todo, né? Então você tem produto, praça, preço, né? Uhum, Ou seja, o quanto que você cobra, né? E o quanto você cobra tem a ver com o seu posicionamento, uhum, né? Por exemplo, se eu te falar assim, eu vou te vender aqui um carro por R$ 3.000, que uhum. carro que você espera? É um carro simples. Muito simples e Sim. muito velhinho, E né? muito velhinho, é. Mas se eu te falar que é um carro novo a R$ 3.000, você confia? Não, Não, tem treta aí, não, né? alguma coisa tem. Qual a Alguma coisa procedência tem. desse carro? Exato. O que aconteceu com esse carro, né? Uhum, Ou seja, o preço, se você não tem um preço equivalente, né, ao seu posicionamento, as pessoas não vão acreditar que você oferece um bom trabalho. Olha que coisa, né? que interessante, né? É O interessante. posicionamento faz o preço, mas o preço também contribui para fazer o posicionamento. As coisas. Exatamente. Olha que interessante. Né? Porque eu não posso cobrar, por exemplo, um perfume importado por R$ 50. Uhum. Que perfume importado custa R$ 50 hoje?
Nenhum, né? Ou seja, Por mais que seja viável e eu tenha lucro, eu não posso fazer isso, você porque... pensa o que é uma amostra grátis, né? Né? É uma miniatura, Uhum, né? Porque não faz sentido, né? Então, a confiabilidade, né, também vem disso, né? De uhum, você ter uma linguagem, uma precificação ali adequada, né? Se eu falar que toda a minha consultoria de branding, tudo que eu faço, a marca, a rede social custa R$ 10, eu vou falar, nossa, R$ 10? e não deve prestar. Não, Você o já que que é pensa isso, isso, né? Quando é né? muito barato alguma coisa, você Não fala, não deve presta. prestar. Exato. Grátis ainda, pior ainda. Pior ainda. E ninguém Porque valoriza, né? ninguém valoriza. Ou seja, o preço envolve também você saber se valorizar como Uhum, profissional, né? Às vezes você está ali oferecendo tudo muito baratinho e o seu negócio não vai para frente. Por quê? Você tem um baita conhecimento e está cobrando errado. Às vezes o próprio preço faz com que a pessoa desconfie do seu uhum, serviço. Né? Então é importante que você tenha isso equilibrado. Então a gente falou aqui dos P's, né? Produto, preço, praça, promoção. Promoção é a comunicação. uhum, Como você comunica tudo isso? Daí você tem pessoas. P de pessoas. Quem são as pessoas? Seus clientes, os seus funcionários. Tá todo mundo ali na mesma página, né? Ou aqui eu tenho um ótimo atendimento na venda, o pós-venda é péssimo. Ninguém me atende, tive problema, ninguém resolveu, né? Precisei de uma peça de reposição, não tinha. Ou seja, né, você tem ali uma coisa que não está equilibrada, né? uhum, Você tem pessoas atendendo muito bem e pessoas atendendo muito mal, né? Uma resposta ótima aqui no começo, uma resposta péssima no pós-venda. uhum, Isso acontece muito, muito mesmo, e inclusive com grandes empresas, né? Então, assim, você cuidar das pessoas, né? Tanto do seu cliente, do pós-venda, você saber, né, manter essa conexão com as pessoas, né? Com os valores da sua uhum. marca, tudo isso faz diferença, porque senão a pessoa vai embora, fala mal de você, falou mal de você, ninguém mais Acabou. quer, né? Ou seja, pode prejudicar muito a sua empresa por às vezes, uma bobagem, né? Uma coisa que era muito simples que você não deu atenção, né? Então, o outro P é o processo. Se eu Uhum. não tenho processos, né, no meu negócio, eu acabo não sabendo como reagir em algumas situações e daí eu vou ter problemas que Uhum. eu não sei resolver porque eu não tenho o processo, Ah, sim. né? E o último P, que é a prova física, é a experiência que a pessoa tem com o seu negócio em todos os seus canais. Que junta tudo, né? Junta tudo, desde a rede social, do processo da compra, o unboxing, né? Chegou aqui a Uhum, embalagem, vou abrir, nossa, tá tudo quebrado lá dentro, uhum, né? Ou então abrir, caixa tá amassada, uhum. ixi, Não né? dá uma experiência Não teve boa. cuidado. Ou seja, todas essas coisas fazem parte da experiência. Então a prova física é como que a pessoa experiencia o seu negócio, né? Então são esses 7 P's que você tem que tomar conta. Mas uma coisa que vem evoluindo, né? E aí você falou da questão da evolução da comunicação, que era muito centrada na qualidade do produto, na qualidade do serviço a Uhum. ser vendido, para a necessidade a ser resolvida. Qual dor aquele produto ou aquele serviço resolvia, além da mudança na tecnologia, né? Isso nos últimos 10 anos. E como você, Karina e a Ixa enxergam os próximos 10 anos nesse mundo da comunicação? Como é que será que vai mudar daqui para frente? Será que o consumidor vai continuar mudando com tanta intensidade como mudou até agora? Vai, e cada vez mais rápido. É interessante, assim, que, a gente pensa na rede social, né, a rede social, ela agilizou as coisas, porque você pode se comunicar de forma mais fácil com o seu cliente, né. Mas até quando a rede social vai continuar existindo e quando que a tecnologia vai mudar, né. A IA, hoje, já foi ali uma mudança de paradigma enorme. Uhum, Né, se a gente parar para pensar o que que era antes da IA e o que que está sendo agora com a IA, né. Hoje o pessoal brinca com a IA: "Ai, vou fazer uma imagem engraçada, vou fazer é. um vídeo divertido", né. Isso tudo está custando água, né, está custando recursos, né. Como é que a IA vai evoluir para se manter sustentável,
né, que algumas pessoas até falam que existe uma bolha de IA, eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que a IA vai continuar evoluindo e ela vai ser cada vez mais onipresente. A gente nem vai perceber mais que tudo tem IA, da mesma forma como a gente anda com o celular. Uhum. A IA vai estar junto da gente o tempo todo. Acho que ela vai ser nosso melhor amigo, assim, no futuro. Ou seja, tinha uma época em que o celular era uma coisa, era uma novidade, né? Então a Uhum. gente usar o celular era uma coisa diferente, né? Assim como é hoje, vou perguntar no chat GPT, vou criar uma imagem ali, vou fazer alguma coisa. Você acha que isso aqui daqui a um tempo vai ser natural? As pessoas vão utilizar aquilo ali. É, tá cada vez mais conectado, né? Tem hoje também um movimento contrário, né? De pessoas que estão querendo se distanciar um pouquinho, né, das redes sociais, desligar, né, o telefone, o WhatsApp para ter um pouco de paz, né? Uhum, sim. Porque também existe hoje muito o que o pessoal chama de brain rot, né? Que é o empodrecimento, Uhum, sim. apodrecimento do seu A cérebro. burrice natural, né? Né? Ou seja, você vai emburrecendo porque você deixa tudo pensar por você e você mesmo não pensa, Uhum. né? Então hoje eu não vou mais escrever um texto, eu vou falar para a IA fazer. Eu não vou mais editar uma imagem, vou falar para a IA editar. E dentro disso, no seu ramo, o que que vai ser insubstituível? O que que não tem como a IA substituir? Pessoas. Pessoas não tem como substituir. Eu acho que não existe um negócio 100% IA, Uhum, 0% humano. uhum, Não tem como, né? Até porque a IA, pelo menos ainda hoje, né, até elas virarem, né, independentes e fazerem tudo por si só, né, pelo menos, né, Daqui a que pouco é, né, o tô exterminador do futuro, né, tô nos usando dias a IA para fazer o prompt, né? então, né, hoje a IA, ela não é espontânea, Uhum, né, ela não cria sozinha, ela pede, ela obedece. uhum, Né. Então, o que eu vejo é cada vez mais a gente usar a IA para fazer tarefas repetitivas, que demoravam muito tempo, a gente ganha tempo, só que eu acho que a gente tem que fazer esse tempo, voltar para nós como qualidade de vida, uhum. e não Trabalhar o dobro, né? trabalhar o dobro, exato, né. Porque se você pede para a IA criar 500 ideias, né, de negócios que você queira fazer, como é que você vai executar? E quem vai executar? Uhum. Né, então aí vem um outro lado, né, que assim, você vai criando às vezes muitas coisas que você não dá conta de executar, né, porque você tem muita ideia, né, o Uhum. empreendedor é É ótimo para ter ideias, é né? ótimo, né, eu tenho um Uhum. cliente que cada dia vem com uma ideia diferente para mim no WhatsApp. Adoro você cliente. Mas assim, se a gente pedir para a IA desenvolver tudo isso, ela vai. Mas como é que eu pego para executar, né, porque ela vai me dar direcionamentos. E como é que, né, e daí para frente, né. Então eu acho que o nosso desafio é buscar equilíbrio, tanto de melhorar a nossa qualidade de vida, de ter mais tempo, Uhum. né, então pensando nisso, faz sentido você ter menos dias trabalhados, uma jornada de 4 dias semanais, né, de trabalho e Uhum. o resto de descanso. Isso vai se viabilizando conforme as tecnologias vão, fazendo esses trabalhos repetitivos, Uhum. né. Então a gente otimiza nosso tempo, o empreendedor pode otimizar muito tempo, pode organizar e estruturar muita coisa como o CRM, né, que é a é você organizar todos os seus contatos de clientes e tudo que você faz a respeito Uhum. deles, né. Ou seja, tudo isso você pode fazer com a IA hoje, né. A IA te dá muita coisa, mas a IA também nem sempre é confiável, você tem que revisar. Precisa saber o que tá Precisa fazendo, saber o né? que está Tá fazendo, bom. precisa ser muito bem direcionada, porque senão ela faz uma coisa genérica e daí todo mundo está fazendo a mesma coisa, né. É o que está acontecendo hoje com os folhetos, folhetos que eu digo, posts em formato de folheto. Uhum. Estão todos iguais, né? Tudo igual, né, tudo com, assim, uma imagem, né, da pessoa meio alterada, né, porque é por IA, então nem parece direito a pessoa tá sorrindo demais, ou então tá, né, sem rugas, né, aquela Hum. coisa esquisita, com um monte de textozinho. E esses textozinhos ali, tudo do mesmo jeito, né, Tudo com cara de chat GPT, né? tudo com cara de ChatGPT, Bom, exatamente, né. muito bom. Então, saber se diferenciar hoje nesse mundo de IA
é importante, porque senão você vai acabar tudo com a mesma cara. Muito bom. Karina, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso episódio, mas se você pudesse deixar só uma mensagem para o empresário que está começando agora ou que não tem muita experiência no branding, esse que está assistindo a gente agora, o que você diria para ele? Olha, eu diria que você tem que equilibrar o quanto que você pensa sobre o negócio, né? Que às vezes você quer fazer tudo muito perfeito, né? E como você tem muita experiência, você quer um negócio muito bom com o começo, né? Com você começar a vender, né? Busque um equilíbrio, porque muita gente fica muito tempo desenvolvendo a ideia, mas ele não testa a Uhum, ideia. E quando ele não testa, ele não sabe se aquilo que ele está fazendo, e está fazendo já muita coisa, se vai servir. Então, às vezes, ele perde muito tempo desenvolvendo ideias, desenvolvendo serviços, produtos, às vezes até o negócio em si, e ele não coloca para ação. uhum, Então, não se limite pelo perfeito, né? Assim, uhum. o nosso perfeccionismo, ele é muito limitante, Eu né? falo que o feito é inimigo do perfeito, né? Exato, né? Então, buscar eh, entrar em ação e não ficar só pensando sobre, né? Muita gente fica ali, às vezes, 6 meses pensando o que que eu vou Uhum, fazer, mas nunca testou e nunca conversou com ninguém a respeito daquilo. Então, busque pessoas, converse, troque ideia e nunca uma só, né? Porque você tem que uhum, ouvir ali, né, uma série de opiniões, não só a sua e do seu amigo, né? Buscar ali pessoas de fora, pessoas que já estão no mercado, né? Ou ouça um pouco, né? uhum, Você vai ver que tem muito pessimismo. uhum. Normal, porque você como empreendedor, você está ali no otimismo, né, Sim. querendo que aquilo dê certo. E daí vem o pessoal pessimista: "Ah não, mas isso aí vai dar muito trabalho. Ah não, mas isso aí já tem um monte". Uhum, Ou seja, às vezes você também ouvindo pessoas que, né, não vão te dar um feedback muito bom, você pode, desistir de algo que seria muito bom. Então, equilibre, né. O quanto que você coloca de esforço para você estruturar com ida, né, pra ação. uhum. E ouvir pessoas, né, ouvir pessoas e testar. Testar aquilo que você faz. Perfeito, muito obrigado. E Karina, quem quiser contratar a Ixa, como é que faz? Deixa aí pra gente suas redes sociais, os contatos. Muito bom. Ó, ixa.com.br é o nosso site, ali você tem os nossos serviços. Você pode entrar no Instagram também, Instagram é ixa.branding, né, que você pode localizar. A única diferença é que o Ixa normal, ele estava numa associação de karatê dos Estados Unidos, então não é essa Ixa não, Uhum, tá. E, é isso, vocês podem entrar em contato comigo, tem o meu WhatsApp, né, tanto no Instagram quanto no site, você consegue entrar em contato, e convido vocês aí a pelo menos fazer um diagnóstico, né, de como é que tá o seu negócio, né. Então, nessa promoção aí de 10 anos de Ixa, eu estou oferecendo um diagnóstico estratégico de marca e presença digital por 147 e mais 6 meses da minha plataforma de branding, que eu nem falei nada dela, plataforma B. olha aí que fantástico. Então já aproveita, vou deixar aqui embaixo o Insta da Ixa, entra lá, chama no WhatsApp, fala que você viu aqui no nosso podcast e pede essa promoção aí de 10 anos, vai ser uma condição ali imbatível para você. E hoje ficou claro que o brand vai muito além de um logotipo bonito, de uma presença nas redes sociais. Marca é percepção, é confiança e posicionamento e também valor. As empresas podem copiar os produtos, serviços e até os processos, mas construir uma marca forte continua sendo uma das maiores vantagens competitivas. E a Karina trouxe aqui isso para a gente. Muito obrigado pela sua participação, por compartilhar tanto conhecimento. Volte sempre, porque a gente quer te ouvir. E para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar isso com aquele seu amigo que está pensando em criar uma marca agora, precisa aprender os primeiros passos, já manda para ele, ele vai entrar em contato com a Karina, que a Karina vai ajudar. Muito obrigado e até o próximo.